Olá, boa tarde, boa noite, bom dia. Eu sou o Dimas, professor de Geografia, e fui convidado pela Leandra, né, produtora do Giro Educação, para poder participar com vocês nesse projeto que ela desenvolveu. E eu gostei muito do convite e aproveito para agradecer, porque ela sabe da minha paixão pela educação. A educação foi o que transformou minha vida e que eu oriento aos meus alunos que é capaz também de transformar a deles. E eu também sou oriundo de escola pública, né? Tenho formação em escola pública, formei magistério no Instituto de Educação em Três Rios, no ano de 2006. Depois eu fiz uma graduação, depois eu fiz outra graduação de Geografia em Universidade Pública. E quero dizer para vocês que se vocês têm o objetivo de conquistar algo na vida, é só estudar, estudar e estudar. Eu sou prova disso, que o estudo transforma vidas. Então, muito obrigado. Eu vou trabalhar com vocês essa proposta aqui que a Leandra me deu, que é desenvolver questões do Enem. E no decorrer das questões a gente vai trabalhar alguns assuntos também, tá? Vamos lá. A primeira questão que eu selecionei, eu costumo muito falar com meus alunos, eu dou aula em cursinho também, preparatório para Enem, para Enseja, pré-vestibular, enfim. Eu costumo muito falar com eles que essas provas externas, como o Enem, elas não repetem questões, elas repetem conteúdo. Só um minutinho que eu vou ligar o cronograma não, o cronômetro aqui do celular para eu me orientar. Então tá, elas não repetem questões, elas repetem conteúdos, tá? Então não importa se você é aluno, está estudando um Enem de 2019, um Enem de 2013, um Enem de 2001, você tem que saber estudar por questões anteriores, beleza? Vamos lá. Nessa questão aqui, ela mostra pra gente uma imagem. E essa imagem está representando um tipo de cultura, um tipo de produção agrícola, com uma técnica, tá? E a questão aborda a seguinte pergunta, né? Na imagem, visualiza-se um método de cultivo e as transformações provocadas no espaço geográfico. Ou seja, o espaço geográfico, neste caso, é o que está sendo representado nessa figura aí, que é, no caso, uma plantação. Tá? O objetivo imediato, ou seja, o objetivo daquela representação ali, o objetivo da técnica agrícola utilizada ali é o quê? Qual é o objetivo imediato? E qual é essa técnica agrícola que é apresentada aí? Ela é conhecida como plantação em curva de nível, ou seja, vários níveis de plantação, né? Imagina uma escadinha. É assim, ó, plantação em várias curvas de níveis. E também ela é conhecida como terraceamento, que também tem o significado de escada, vários terráceos, ó, vários degraus, né? E o que que acontece? O que que a pergunta tá querendo? O que que essa questão está querendo da gente? Quer saber se a gente sabe qual é o objetivo de plantar dessa forma, de utilizar-se dessa técnica. A gente sabe que tem várias técnicas, né? Mas neste caso aqui, vamos lá. A primeira alternativa, né? Controlar a erosão laminar. Segunda, preservar as nascentes fluviais. Fluviais, hein, gente? Toma cuidado, em que fluvial é diferente de pluvial, tá? Fluvial, rio, beleza? Diminuir a contaminação química, incentivar a produção transgênica e ou implantar a mecanização intensiva. Primeira situação, vocês estão vendo, vai para a eliminação, vocês estão vendo alguma coisa mecânica ali além do homem ali? Tem algum maquinário, alguma técnica mecânica ali, alguma máquina, alguma tecnologia? Não, pode eliminar essa alternativa. Letra D, incentivar a produção transgênica. Tá? A figura, a plantação ali, o tipo da técnica agrícola me apresenta alguma situação relacionada a esses produtos geneticamente modificados? Não. Beleza? Letra C. Diminuir a contaminação química. Beleza, pode diminuir? Pode diminuir sim. Mas na figura não está me mostrando que a utilização de agrotóxicos, por exemplo, não está me mostrando nada disso nessa figura. Só está me perguntando sobre a técnica. Beleza? Preservação às nascentes fluviais.
Ela preserva as nascentes fluviais? Não. Primeiro que essa técnica agrícola, ela faz com que o terreno perca sua declividade, ou seja, sua inclinação. Ela faz com que tire essa declividade através dessas escadinhas, dessas curvas de níveis ali de plantação. Beleza? E então, preservação das nascentes não tem como, né, gente? Se modificou aquele relevo, ele se transformou aquele relevo, não vai preservar nada ali, né? Só vai facilitar para eles. Então, a alternativa correta é a letra A, né? Controlar a erosão laminar. O que é erosão laminar? A erosão laminar é a erosão por lâminas, que vai e retira toda aquela cobertura que tem ali. No caso, essa erosão laminar está falando da erosão por chuva, grandes volumes de chuva, erosão também pelas irrigações, pelo grande volume de água para irrigar esse tipo de técnica agrícola que foi utilizada para essa plantação aí que vocês estão vendo na imagem. Então, ou seja, por que que é a alternativa A? Porque é um objetivo imediato. Então, eles fazem com que a técnica de plantação em curva de nível ou em terraceamento é utilizada num relevo para tirar sua declividade, porque se chover muito aqui, essa chuva na caída dela aqui, na descida dela aqui, ó, na declividade, ela desce erodindo tudo, limpando tudo. Beleza? Então, essa é a alternativa A correta. Então, depois eu vou conversar com a Leandra para disponibilizar esse slide para quem solicitar. Deixei meu contato aqui que vocês viram, né, meu Instagram. Pode entrar em contato comigo, eu sou bem disponível, só não respondo mesmo quando não dá para responder. Mas quando tem tempo, eu vou lá e respondo, tá? Charge. Charge é uma linguagem muito bacana que o Enem costuma cobrar, não só o Enem, mas essas provas externas. Por quê? Essa interpretação ali, aqui, de charge, ela vai para além do que aquilo que a gente está acostumado a estudar teoricamente, né? Mistura várias linguagens. Então vamos lá. Na charge há uma crítica, Enem 2015, ó. Na charge há uma crítica ao processo produtivo agrícola brasileiro relacionado ao, ou seja, ainda falando de geografia agrária. Vamos lá. Por que o senhor desconfia que sua mulher está tentando matá-lo? Pergunta lá o delegado, né? Tá escrito na mesinha aí. Aí o senhor responde: ela me serviu pimentão, alface e tomate no jantar. E de sobremesa, morango e uva. Então, assim, dá pra gente entender que tá falando de produção, né? Agora, por que que esse cara acha que ela tá tentando matar ele ali na charge? É muito tranquilo uma questão dessa, né? Quando vem falando aqui do perigo, né? Que é o perigo de morrer ali naquela charge, ele tem medo de morrer, é por conta dos alimentos que ele vai ingerir, né? Que a esposa serviu para ele. E por quê? Vamos ver as alternativas aqui. Letra A, elevado preço das mercadorias no comércio. Falou isso ali sobre elevado preço? Momento nenhum falou de valor, de dinheiro, de nada. Aumento da demanda por produtos naturais. Falou sobre produtos naturais aí nessa charge? Teve alguma representação, tanto simbólica no desenho quanto na escrita ali dos balõezinhos? Não. Crescimento da produção de alimentos. Falou do crescimento da produção de alimentos? Não lembro de ter falado, não. Agora, se ele falasse que ele estava ingerindo, consumindo muito alimento, muito alface, muito tomate, e a esposa dele estava plantando cada vez mais na hortinha dela para ele consumir, beleza, mas não foi isso que foi abordado aqui, tá? Crescimento da produção de alimentos, já falei. A letra D, hábito de adquirir derivados industriais. Também não falou sobre isso. Ele falou sobre a uva, por exemplo, enlatada, ele falou sobre a calda de morango do sorvete. Não falou de produtos industrializados, né? Agora, a letra E, o uso de agrotóxicos nas plantações. Com certeza é a letra E, gente. Por quê? O medo dele ali, dela querer matar ele está fazendo uma comparação aos alimentos que estão recebendo muitos agrotóxicos nas suas produções e a esposa fazendo com que ele coma aqueles alimentos ali, na cabeça dele, ela está querendo matá-lo. Beleza?
Então, assim, eu mostro esse tipo de questão também para mostrar que o aluno, mesmo sem um conhecimento muito elevado, muito grande da parte teórica, ele consegue desenvolver uma questão. Ele só não pode ter a preguiça de pensar, a preguiça de analisar. A gente sabe que o Enem é uma prova extensa, uma prova cansativa, mas vem questões como essa para o aluno poder desenvolver e focar mais no seu raciocínio ali e conseguir garantir um pontinho aí que vai levá-lo para uma universidade pública, né? Então, já que eu falei aqui sobre agrotóxicos, ali quando eu falei sobre a produção, né, de alimentos, falei sobre os alimentos geneticamente modificados, na questão anterior, né, os transgênicos ali, o que que eu trouxe aqui para vocês? Eu gosto de fazer dessa forma também. Eu trago exemplos e sugestões para os alunos de conteúdos extracurriculares. Por exemplo, esse documentário aqui, O Veneno Está na Mesa, ele mostra de uma maneira bem real o que é essa modificação genética, o que é o uso desse agrotóxico, o que é o uso intensivo disso tudo, e também com um olhar diferenciado com a falta de humanidade desses grandes produtores. Quem tiver a oportunidade, assista. É um documentário muito bacana, tá? E vai agregar muito conhecimento para vocês em relação à geografia agrária, tá? Essa outra questão aqui eu gosto muito dela e ela é bem atual, de 2018, porque ela aborda um assunto bacana da cartografia. A cartografia são diferentes formas de representar a superfície terrestre. Então, o que que eles fizeram nessa questão aqui? Eles usaram de alguma técnica, desculpa, eu estava olhando o celular aqui, o cronômetro. Eles usaram de alguma técnica para poder eh, cobrar nessa questão aqui. E as outras vocês também conhecem. Por exemplo, lembra que a gente falou lá na primeira sobre a curva de nível? Olha a curva de nível aí na cartografia, representando dois relevos ali, ó, na letra B, tá bom? E já dei um spoiler, né, que não é a letra B a alternativa. Então vamos lá. Anamorfose é a transformação cartográfica espacial em que a forma dos objetos é distorcida. Beleza, anamorfose é distorcer aquilo que está sendo representado, é modificar e transformar através das proporções, respeitando a escala, tá? Então, vem falando ali sobre a anamorfose, explicando para vocês o que é anamorfose na questão. Aí vem realmente a pergunta: a técnica descrita foi aplicada na seguinte forma de representação do espaço? Então, ele está querendo saber nessa questão aqui qual dessas alternativas é a anamorfose. Qual dessas alternativas apresenta para a gente uma anamorfose? O que que é anamorfose? Já me falou ali que a anamorfose ela distorce, né? É uma representação distorcida do objetivo daquilo ali. Beleza? Então, o que que você pode eliminar aí que não está distorcido, mesmo você não sabendo analisar muito bem uma anamorfose, não sabendo ler e interpretar uma anamorfose? Olha só, a letra A me apresenta árvores, a letra D, D, né? Letra D também me apresenta árvores, a letra E me apresenta uma carta, ali uma representação ali, parece que é de uma carta. A letra B eu já tinha falado que era curva de nível. Agora vê a representação da letra C. Vê se ela está distorcida, vê se vocês estão acostumados a observar ou a ler um mapa dessa forma. Claro que não, né? Então a alternativa certa é a letra C. Para quem nunca viu a anamorfose, eu trouxe aqui no outro slide algumas representações do que vem a ser a anamorfose, tá? Com outros olhares, como eu vou repetir aqui para vocês. Provas externas como o Enem, elas não repetem questão, elas repetem conteúdo. Por exemplo, ora te cobrou anamorfose em 2018 para você saber o que é uma anamorfose, em 2019 ou 2020 pode te cobrar uma análise de uma anamorfose. Então, por isso que quando a gente vê as alternativas, a gente tem que estudar sempre além, em cima dessas alternativas. Beleza? Então vamos lá. Aqui os exemplos de anamorfose, ó. Eu coloquei alguns exemplos, ó. Representação da riqueza mundial, a questão da população nesse mapa alaranjado que vocês estão vendo aí, tá? A próxima questão bate muito bem nessa tecla que eu falei com vocês da repetição de questão, que o Enem ele não repete questão, ele repete conteúdo, beleza? Vamos lá. Em 2016, né, o Enem mostrou
o símbolo da ONU e fez a seguinte pergunta para os alunos: a ONU faz referência a uma projeção cartográfica. Beleza, será que eu sei das projeções cartográficas? Quais são os tipos de projeções para desenvolver essa questão? Tranquilo, porque ela me representou simbolicamente as projeções, não através de textos. Tranquilo? Em seu logotipo, ou seja, no logotipo da ONU. A figura que ilustra o modelo dessa projeção é... Qual é a figura que ilustra a projeção da ONU? Qual é, dentre as figuras aí, qual é a projeção utilizada? Se o aluno estudou bem projeção cartográfica, entende um pouco mais de projeção, ele vai saber que a projeção utilizada pela ONU, no símbolo da ONU, qual é a projeção? É a cônica, é a cilíndrica ou é a plana? Qual delas que é? 2 segundos. A projeção utilizada pela ONU é a projeção plana ou azimutal, que é aquela projeção que pega e encosta tangencialmente num plano aqui, ó, num plano do globo terrestre. Isso aqui é o globo, gente. Vamos no lúdico, né? Que não tá fácil para ninguém. Vamos lá. Encosta aqui um plano tangencial e apresenta essa projeção. Então aqui tem duas projeções planas. Que a projeção cônica, gente, para quem não lembra, forma-se um um cone. Lembra do conezinho, chapeuzinho de palhaço que vocês vão nas festas das crianças? Então, vê se não tem um aí. Essa é a projeção cônica. A projeção cilíndrica é através de um cilindro, beleza? Então, a letra B, a letra C e a letra E, a gente elimina, porque a gente sabe que é uma projeção plana. Beleza, mas além de saber que é uma projeção plana, a questão me deixa a dúvida a letra A e a letra D, que são projeções planas. Mas o símbolo da ONU, ele representa o quê? Organização das Nações Unidas. Ele representa o mundo. De qual forma? Através dessa projeção plana, projetando do polo para o todo. Então, qual é a projeção aí que projeta, que encosta tangencialmente no polo para o todo? É a letra A, né, gente? Então, assim, fica fácil. E aqui eu coloquei também os exemplos de projeções para o aluno que quer dar uma pesquisada, quer dar uma analisada, tá? E olha aqui o que eu disse para vocês, a questão de repetição. Que os alunos, eu gosto muito que os alunos estudem sim por questões anteriores, mas que eles analisem a questão. Por exemplo, uma projeção cilíndrica. Olha ali, ó. Ah, vou estudar um pouco mais sobre projeção cilíndrica. Uma projeção cônica, como que seria isso, tá? Essa aqui é do Enem 2017. Ela também aborda projeção, também aborda tipos de projeção. Então, olha só, 2016 me cobrou uma projeção plana ou azimutal, linkada à ONU, né? Em 2017 veio e falou de projeção de novo. Então, olha só, projeção cartográfica é a transformação que faz corresponder a cada ponto da superfície terrestre com um ponto no plano. Beleza, tranquilo. As relações, aí vem 3 projeções ali, né? As relações do plano de projeção à superfície projetadas, mostradas nas figuras são identificadas respectivamente, ou seja, ó, as relações do plano da projeção à superfície projetada mostrada, ou seja, está falando das relações daquelas 3 projeções ali, né? São respectivamente quais dessas que estão aí embaixo? Gente, qual é essa projeção aí? É uma projeção cônica? É uma projeção plana? É uma projeção cilíndrica? Qual? Olha como que está o exemplo da projeção. A do meio aí, ó, a projeção do meio, vocês estão acostumados a ver em livros de geografia, em livros de história, em atlas, em mapas que aparecem na televisão, em mapas comuns que vocês estão acostumados a visualizar é com essa projeção, não é? E qual é essa projeção? É a projeção cilíndrica. Olha só, como se pegasse um cilindro, envolvesse o globo, depois abrisse o cilindro. Beleza, estou dando um pulo do gato para vocês. Projeção cilíndrica. Só tem 2 alternativas. De novo, né? O Enem sempre deixa a gente na dúvida em 2 alternativas. Na grande maioria é assim. Só tem 2 alternativas que me dá essa projeção cilíndrica na segunda posição, que é a letra A e a letra E.
Porque se você olhar, a letra C e a letra D também tem na posição 2 a projeção cilíndrica, só que uma está inclinada e a outra está deitada. E nesse caso a gente está vendo a projeção corretinha ali, a projeção certinha daquele mapa, beleza? Então já sei que a do meio ela é uma projeção cilíndrica. E a do lado direito, do lado esquerdo? Que tipo de projeção é essa? Também é projeção cilíndrica, gente. Então, o que acontece? Só tem uma alternativa que me apresenta projeção cilíndrica na primeira, na segunda e na terceira. Então, assim, esse tipo de questão aqui é para tentar confundir um pouco mais o aluno, aquele aluno que não estuda, aquele aluno que não tem conhecimento, aquele aluno que não pega para estudar, por exemplo, a projeção e sabe diferenciar todas elas. Apesar das representações estarem diferentes nas três imagens, todas três utiliza-se projeção cilíndrica para a representação cartográfica. Beleza? Dá uma analisada nos desenhos e vão olhando lá embaixo na letra A para vocês verem se vocês não conseguem desenvolver certinho e perceber como foi projetado. Tá? E outra coisa que eu vou falar para vocês, estou à disposição de vocês para tirar dúvida. Ah, ô Dimas, eu não entendi quando você falou sobre a questão número 5. Você pode me explicar? Gente, eu mando áudio para meus alunos, pergunto para meus alunos para vocês verem. Então, assim, como isso aqui vai estar aberto ao público, coloco-me à disposição para tirar dúvida. Ah, você poderia me mostrar? Você tem um resumo aí de projeção para eu poder estudar? Você tem algum conteúdo? Tem um PDF, tem muito material. Quem quiser conhecimento não é para se guardar, é para distribuir. Beleza? Então vamos lá. E o Giro Educação, né, gente, faz isso de uma forma muito bacana aí para todos vocês. Está fazendo, né? A da Vanessa foi ontem de português. Como que ontem de português? Como que a gente aprende? Como que a gente agrega conhecimento, né? Até numa troca de informações, não muitas das vezes apenas em conteúdos. Tá? Aqui, ó, e eu falo para vocês, gente, se eu conseguir, vocês também conseguem. Eu me subestimava demais, achava que eu era incapaz. Quem me conheceu aí sabe que da minha trajetória na área da educação e assim, não conquistei muita coisa ainda, mas o pouco que eu conquistei foi por luta, estudo e esforço. Já estudei pra caramba. Tenho algumas especializações, sou oriundo de escola pública. Hoje em dia eu trabalho numa universidade pública, eu trabalho no CEDERJ. Leandra é uma das minhas coordenadoras. Então, assim, dá pra gente chegar onde a gente quer, mas a gente precisa batalhar e estudar. Sem esforço a gente não consegue nada. Beleza? Então vamos lá. 2019, ó, bem recente, o último Enem. Aqui me mostra um desenho. E esse desenho tem que estar claro na cabeça de um aluno de ensino médio que desenho é esse, que representação é essa. Aqui ainda facilitou e dividiu a projeção, né, o desenho aí, nos países, me mostrou os países, a divisão territorial de alguns países, você consegue identificar. Mas muitas das vezes esse desenho aparece sem essa divisão, tá? Porque esse desenho é um desenho que tem uma nomenclatura dentro da geografia, tá? Que a gente estuda, né? Que são coisas bem antigas. Então vamos lá. A divisão política do mundo, como apresentada na imagem, seria possível caso o planeta fosse marcado pela estabilidade do ou da. Vamos lá. Então, quando fala da questão da divisão política, a gente tem que entender o que é um mapa político? O mapa político do Brasil, por exemplo. Vou te apresentar um mapa político do Brasil aqui. É um mapa que vai apresentar para vocês as divisões territoriais dos estados do Brasil. Beleza? É um mapa político. Ele respeita os limites políticos daquela representação. Então aqui pegou um mapa, colocou o mundo, né, politicamente dividido, pá, e perguntou para o aluno: a divisão política do mundo, como apresentada na imagem, seria possível caso o planeta fosse marcado pela estabilidade. Ó. Eu não sou uma pessoa que tem estabilidade, eu fico me movimentando o tempo todo. Então, estabilidade de quê? Beleza. O que esse mapa aí é? Esse mapa, gente, nada mais é do que a Pangeia. Lembra de deriva continental? Pangeia, Gondwana e Laurásia? Então, aquilo que a gente estuda, né? Que é muito antigo. Então, esse aí era o grande continente, né? Supercontinente, onde existia
o estudo que tinha as datações que falavam que ele era dessa forma, que era chamado de Pangeia. Então tá, beleza, a estabilidade. Então a gente sabe, se está comparando a estabilidade, é porque existe o outro ali, né? Existe o mundo moderno, o que a gente tem hoje. A localização geográfica do Brasil, da África, Estados Unidos, dos continentes é dessa forma? Não. Então, o que levou a isso? A não estabilidade de alguma coisa. Então, para que fosse dessa forma, teria que ter uma estabilidade. De quê? Vamos lá ver, ó, do ciclo hidrológico, do processo erosivo, da estrutura geológica, do índice pluviométrico ou da pressão atmosférica. O que, que teria que ser, não ter movimento para ser dessa forma? Gente, com certeza está falando aqui das placas tectônicas, dos movimentos de placas tectônicas. Se elas não se movimentassem, elas a gente teria essa formação aí, mas elas se movimentam através daqueles movimentos que elas fazem de diversas formas, né? Que é o convergente, divergente e o paralelo, beleza? Ou transformante. O que que acontece? Então tá falando de movimento de placas tectônicas. Então, o que refere isso aqui a movimento de placas tectônicas? A estrutura geológica, né, gente? Com certeza é isso. Olha lá. Aí eu coloquei aqui também uma imagem para vocês observarem que fala um pouquinho de deriva continental. Eu gosto muito de disponibilizar os slides para os alunos, que depois eles dão um zoom para poder ver, visualizar. Eu sempre procuro pegar numa resolução melhor para poder dar uma estudada fora dessas aulas com Epa, com esses mapas. Desculpa que gritaram aqui, eu tentei escutar, mas não deu muito certo, não. Vamos lá. Home office é assim, né, gente? Então, aqui tem a comparação da Pangeia, da Laurásia e Gondwana e o mundo moderno, que é o que a gente tem hoje, a formação que a gente tem hoje. Chegou nesse ponto por conta de quê? Por conta dos movimentos das placas tectônicas. Gente, e tem estudos que comprovam que a placa sul-americana e a do Brasil e da África, elas estão se afastando de 7 a 10 centímetros por ano. Olha só, é muita coisa, né? Pô, um metro pra gente que dá um passo é tranquilo, né? Dei um passo, dei um metro. Agora, imagina para um continente se afastar de 7 a 10 centímetros por ano. É porque essas placas estão em constante movimento, tá? Então, você imagina quanta coisa ainda vai acontecer de bacana no nosso planeta Terra, né? Então, assim, claro que não vão ser nossos filhos, nossos netos, bisnetos, que vão poder falar isso com a gente. Interessante também falar com vocês aqui, ó. Eu gosto de colocar, né, igual eu disse, para a gente dar uma analisada. Eu já vi questão de provas como, por exemplo, do Enem, não lembro se era Enem, que a gente trabalha com muita questão. PISME, UERJ, dessas universidades públicas, que o aluno precisava apenas, tinha um textão na questão, e o aluno precisava apenas saber qual era a placa que o Brasil estava alocado. Em qual lugar que o Brasil estava? Em qual placa tectônica? Claro que tinha um textão, mas se o aluno parasse para pensar, se ele soubesse o nome da placa tectônica que o Brasil está, ele acertava a questão. Porque dentre as alternativas só tinha uma que falava isso, beleza? Já vi também questão de provas externas, de vestibulares, ou não sei se foi do PISME, que perguntava sobre o porquê não temos ocorrência de vulcanismo, de montanhas, presença de montanhas no Brasil, tarará, tarará, abordava a questão, falava muita coisa. Depois, você só tinha que saber era porque o Brasil estava no centro de uma placa tectônica, por isso que não tinha muitas ocorrências disso tudo. Beleza? E sobre placas tectônicas, espero que tenhamos novas oportunidades de novos programas e podemos gravar mais coisas sobre, mais questões, tá? E a gente não pode deixar de falar também, para agregar conhecimento aí de vocês, sobre o Círculo de Fogo do Pacífico, tá? O que que é isso? O que que vem a ser o Anel de Fogo ou o Círculo de Fogo? Círculo, eu falei circo, é Círculo de Fogo do Pacífico. Então aí é a área onde tem a maior ocorrência de terremoto, de vulcanismo. Por quê? Porque fica nas bordas das placas tectônicas. Se vocês olharem, Anel de Fogo do Pacífico. Onde fica o Pacífico, gente?
Qual é o Oceano Pacífico? Eu vejo muito aluno que tem dificuldade de gravar qual a localização geográfica do Oceano Atlântico, Índico e Pacífico. Ainda hoje eu disse isso lá na escola com a supervisora pedagógica. Eu falei com ela assim: você sabe a ordem alfabética? Quais são os três principais? Atlântico, Índico e Pacífico. Bota na ordem alfabética, eu já até coloquei. A, I, P. Qual que banha o Brasil aqui, ó? Atlântico, Índico e Pacífico. É na ordem. Então você nunca vai esquecer. Beleza? Ah, e o Ártico e o Antártico, Dimas. Eu virei e falei assim: sabe contar? Conta quantas letrinhas tem o Ártico, quantas letrinhas tem o Antártico. Ah, um tem mais letrinha que o outro, é mais gordinho, ficou embaixo, mais levinho ficou em cima. Pronto. Nunca mais você esquece isso. Então é conteúdo que entra na nossa cabeça através de uma prática. Tá? Então, por que que tem muito terremoto nesses lugares? Por que que tem muito processo de vulcanismo nesses lugares? Por conta dos encontros e choques de placas tectônicas, tá? Tranquilo? Essa era a questão número 6. Só para eu saber se está acabando aqui, tá? A Leandra tinha pedido 5 questões, mas eu já passei uma, né? Mas vamos lá. O que que acontece? A próxima questão vem textão. Vou deixar para vocês lerem esse textão depois, com calma. Não sei se a imagem vai sair da frente do texto, enfim. Vou deixar para vocês lerem com calma, mas eu vou abordar o conteúdo dela, né? Ela tem uma palavra entre aspas nesse textão aí que fala sobre a expressão antropoceno. O que que é o antropoceno? São ações antrópicas do homem. Então, o antropoceno ele está sendo estudado, ele foi estudado ali por aquele químico, pá, beleza. Ele veio estudando essa parte do antropoceno. Então, todas as vezes que vocês escutarem essa palavra, foram ações antrópicas, ações do homem. As ações antrópicas modificaram todo aquele relevo ali. Em Três Rios, por exemplo, as ações antrópicas vêm poluindo o rio cada vez mais. O que o homem faz naquele espaço ali, naquele meio ali. Beleza? Aí vem, em relação ao antropoceno, ó, a concepção apresentada considera a experiência de uma nova época geológica, a nova época geológica. Então, os estudos estão apontando que existe agora uma época geológica que estuda a influência do homem nesse espaço geográfico, a influência do homem nisso tudo que a gente vive aqui, tá? Concebida a partir da capacidade de influência humana, ó, nos processos. O homem influencia no quê? Eruptivo. Opa! Nos processos eruptivos. Ou seja, de erupção do vulcão. O homem vai lá, liga um botão e o vulcão entrou em erupção. O homem vai lá, sacode a placa tectônica e ela entrou em erupção. Né? O vulcão. Desculpa, entrou em erupção? Não é bem assim, né? Agentes exógenos. Existem os agentes exógenos e os agentes endógenos. Beleza? Exógenos, agentes externos. Opa! O homem consegue interferir nos agentes internos? Não, mas ele faz parte desses agentes, desses processos de agentes exógenos. Né? O antropoceno está ali modificando externamente todo aquele relevo, aquele. Desculpa, deu um eco aqui. Todo aquele relevo, toda aquela transformação daquele espaço ali, tá? Tectônicos, o homem vai lá e também fica sacudindo as placas tectônicas, né? Claro que não. Magnéticos, metamórficos, o homem vai lá e modifica as rochas metamórficas através das. Enfim, não, né, gente? Quais são os processos? São os processos exógenos, tá? Então, o que que eu quero mostrar para vocês? Quero mostrar para vocês isso aqui, ó. Agentes externos e agentes internos, modificadores do relevo, transformadores dessa superfície terrestre aí, tá? Então, os agentes, ó, externos lá, estava falando do exógenos, que também são chamados de agentes externos, e os endógenos, os internos. Então, vocês sabem o que é agentes sísmicos, tectônicos, vulcânicos, né? Tem um processo de vulcanismo, o terremoto, enfim, várias coisas. E os agentes externos são aqueles que acontecem na superfície terrestre. E o homem está contido nele aí. Tá? Agora a questão número 8. Né? Essa questão número 8 aqui também é bem interessante, que eu já estudando sobre interdisciplinaridade, né, multidisciplinaridade, essas coisas todas que a gente vem estudando na área da educação aí, eu vi que uma questão de uma prova que não era de geografia perguntava só a fórmula química, né, prova de química, a fórmula química da chuva ácida. Então, o aluno só precisava saber isso para poder desenvolver a questão. Então, se o aluno é esperto no conteúdo geográfico, várias vezes aparece a fórmula lá, ó, da chuva química na ácida.
Opa, chuva ácida, fórmula química da chuva ácida, tá? Então, para a gente finalizar, eu venho mostrar a vocês essa questão e ver como que a geografia ela está linkada a outras disciplinas e ela consegue falar uma linguagem com outras disciplinas, a gente consegue aprender conteúdos de outras disciplinas e aplicar nos conhecimentos geográficos, também dos geográficos em outras disciplinas. Olha o que a gente vem passando aí, essa pandemia aí. A geografia da saúde, ela vem estudando isso, por que que o epicentro dessa doença está em determinado lugar, por que que ela conseguiu se espalhar tão rapidamente, por que que as redes de transporte fizeram com que essa doença chegasse aqui. Estou falando do corona ainda, do coronavírus. Enfim, vamos para a questão. Ela me mostra um esquema, né? E nesse esquema me pergunta qual é a consequência direta do problema apresentado no sistema, no esquema. Qual é o problema apresentado ali? Chuva ácida, né, gente? Ó, neve ácida, chuva ácida, tem a ver com essa poluição, essa com a chegada das indústrias, da Revolução Industrial, tudo isso foi acontecendo e fez com que ocorresse essa acidez aí. E essa acidez prejudica o quê? Se vocês olharem, um destaque maior que está aí é para a vegetação, não é? Olha o círculo aí na imagem, no esquema. Então, o que que é? A chuva ácida faz o quê? Reduz a flora, a redução da flora, beleza? E ela corrói também estátuas, ela corrói edificações, enfim, a chuva ácida ela consegue fazer várias coisas, tá? E aí tem um esqueminha para vocês analisarem um pouco melhor. Então, assim, foi um prazer inenarrável estar aqui com vocês, compartilhar um pouquinho desses conhecimentos geográficos e mostrar para vocês que a geografia ela vai para além daquilo que a gente aprende numa sala de aula. Eu lembro que a geografia fez com que eu tivesse uma visão crítica de mundo muito maior do que a que eu tinha quando eu não tinha gosto pelo estudo. Então eu aprendi a estudar, aprendi a gostar de estudar. Então eu aconselho a vocês, eu sugiro que vocês também corram atrás, que vocês estudem, tenham dúvida, perguntem, perguntem um colega, perguntem um professor, sempre vai ter, e hoje em dia com a rede social, sempre vai ter alguém disponível a ajudar vocês, disponível a auxiliar vocês. Olha o que vem acontecendo com o Giro Educação aqui. Fomos convidados vários professores, um de cada área, para poder trazer para vocês resolução de questões. Então, olha quanto conteúdo a gente falou além do que 8 questões ou 9, não lembro. Olha quanta coisa a gente falou. Então, ó, foi um prazer inenarrável estar com vocês. Qualquer coisa, ó, só me procurar nas redes sociais. Volta lá no primeiro slide para mostrar para vocês qual é a minha rede social, né? O Instagram que eu mais uso, tá? E a Leandra também tem meu contato, a página lá, eu curto a página, Marcos Dimas, pode entrar em contato. Então, novamente, eu aproveito para agradecer a Leandra por essa oportunidade e para mim é um prazer estar no meio dessas feras aí da educação que eu fui acompanhando pelos nomes que nos foi apresentado ali de cada área do conhecimento, cada professor escolhido. Então, que tenhamos novos encontros, espero ter auxiliado vocês com alguma coisa aí. Um abraço.